Bom dia! Como é bom poder estarmos juntos nessa manhã, aprender da palavra de Deus. Os ensinamentos de Deus são sempre profundo e especial e nos ajuda a aproximar mais de Cristo Jesus e estarmos cheios do Espírito Santo dele, né? Eu queria começar com uma oração. Quero chamar a todos a orarmos juntos. Vamos orar. Nosso bom Deus, querido Pai, obrigado, meu Senhor, pelo seu amor por nós e individualmente por cada um. Obrigado por esse momento de poder ensinar a sua palavra, que seja direcionada pelo teu Santo Espírito, cada palavra, cada versículo na Bíblia, para que o Senhor seja honrado e glorificado com as nossas mudanças, nossas atitudes e a nossa adoração, Senhor. Obrigado por Cristo Jesus, que se entregou completamente por nós. Se entregou na cruz, se deixou morrer, Deus. Derramou o seu sangue para nos salvar. Agradecemos a Ti. Eu oro que o Senhor proteja todos os irmãos, irmãs, amigos, parentes que estão viajando nesse final de semana, devido às festas. O Senhor protege todos, na ida, na volta e também aonde estiver, que possam estar sendo portadores da sua imagem, com bons exemplos, levando o ensinamento de Cristo aonde estiver, Deus, com muita convicção. Agradeço a Ti, em nome de Cristo Jesus, que eu oro grato. Amém. Amém. Bom,
Como eu falei, a gente está gravando nosso culto de hoje, né, domingo, para os irmãos que estão viajando, os amigos que estão distante, em outros estados, e a boa parte da igreja que não viajou, a gente vai estar no domingo no parque da cidade, né, fazendo um piquenique, comendo junto, louvando a Deus, aprendendo da palavra de Deus. Isso é muito especial poder estar junto assim. E aí eu quero dar um bem-vindo especial a todos que estão me ouvindo, os parentes, os amigos, os irmãos, quem a gente também não conhece. É um prazer poder levar a mensagem a cada um. Então, cuidado, muita atenção, quem estiver viajando, indo e voltando, ore antes, durante e depois. As estradas estão cheias de carros, veículos, né? E que o Senhor proteja todos nós aonde estivermos. Amém? Grande abraço para todos. Então hoje eu quero trazer o ensinamento de Cristo. Nós vamos falar sobre esperança. E a gente vai usar o termo ainda há esperança, né? Você já esteve em alguma situação, algum momento na sua vida, ou ouviu alguém dizer ainda há esperança? Quando a gente ouve isso, ou a gente está participando de algo assim, quando a gente ouve a palavra há esperança, reacende uma luz, reacende em nós uma alegria, um desejo de querer estar, de fazer, de viver, porque a esperança tem esse poder de nos reacender, né? Querer viver a vida, querer estar com Cristo, querer estar com pessoas. A esperança é algo muito especial. E eu quero trazer um exemplo na Bíblia de um homem que estava bastante tempo num lugar esperando uma cura, um milagre, e ele pode nos ensinar através de Cristo nesse texto sobre esperança. Eu quero ler com todos vocês, chamar para lermos juntos João, o Evangelho de João, capítulo 5. Pega a sua Bíblia, por favor, abra seu celular ou seu tablet, uma caneta, um papel, escrever para você poder depois estudar melhor, com calma, e o Espírito de Deus dá o direcionamento e a sabedoria para extrair o máximo das Escrituras Sagradas e assim poder ter convicção sobre o amor de Cristo por nossas vidas. Vamos ler juntos. João, capítulo 5, começando o versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 9. Leia comigo. João 5, começando o versículo 1. Diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Então aqui a gente vê
Jesus indo para uma festa. Jesus participava das festas na época, né? A gente vê vários textos, inclusive essa festa não fala, não tem no contexto bíblico dizendo qual era essa festa que Jesus estava indo, mas o fato é que Jesus estava indo para essa festa, era em Jerusalém, e lá existia um tanque, né? O tanque de Betesda. E Jesus chegando lá nesse tanque, que era próximo, né? Era em Jerusalém, ele se depara com uma situação de um homem doente, paralítico, 38 anos. É muito tempo, né? Você está 38 anos doentes. E ele esperava que a água do tanque fosse agitada quando um anjo chegava lá e agitava essas águas. Imagina, uma coisa que não depende de você, basicamente, depende de um efeito sobrenatural acontecer, e ainda com uma concorrência muito grande. Muitos outros estavam lá esperando a cura também. Eram pessoas iguais a eles. Alguns, a Bíblia fala que eram inválidos, o outro fala que é cego, o outro era manco, e outros paralíticos. Então ele estava ali de igual necessidade com todos. E uma coisa interessante é que mesmo o tanque tendo 5 entradas, somente o que entrava primeiro era que era curado. Imagina, eu não sei se você já teve na fila do SUS, né, dos hospitais públicos, né, tem as UPAs. Recentemente eu tenho estado, né, acompanhando amigos, parentes, e em situações bem delicadas, e as filas são grandes, tem muita gente precisando de remédio, de cura na sua vida ou para um ente querido, e não dá para furar a fila, porque tudo é importante ali naquele momento. Todas as pessoas estão precisando, seus casos são urgentes também, é complicado. Você pensar que tinha esse local com tanta gente precisando de ajuda, e essa pessoa estava lá há 38 anos, estava ali. No versículo 6 do capítulo 5 de João, eu quero ler de novo esse versículo que fala: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Jesus fez uma pergunta que era óbvia, né? Se ele estava ali há tantos anos e esperava ser curado, e Jesus pergunta se quer ser curado, a gente pode pensar, precisava fazer essa pergunta? Mas Deus quer saber das nossas intenções, quer saber do nosso coração. Deus quer ouvir as nossas necessidades. E o interessante é ver que o que esse homem responde no versículo 7, ele reconhece que Deus é o Senhor. Ele fala: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, o outro chega antes de mim. Então ele não fala para Jesus nem que queria ser curado e que também não queria ser curado. Ele trouxe um fato. Ele falou: olha, as pessoas, quando eu vou, outro já está lá na frente. Então ele não estava atrás de Jesus gritando para ser curado: cura-me, né? Me tire dessa situação. Por que Jesus fez essa pergunta sem ele estar buscando? Jesus soube que ele estava assim, né? Com esse momento, ele não fez nada para ser curado. É a graça de Deus. Em Efésios 2, versículo 8, fala: a salvação é pela graça de Deus. A salvação é um presente de Deus, não é por nossas obras, não é por nosso esforço, é simplesmente a graça de Deus. Jesus nos oferece a salvação, Jesus oferece a cura
para nós. Independente da idade que a gente está, Deus pode tratar das nossas vidas. No caso dele aqui, era 38 anos doente, sem pedir, sem fazer nenhum esforço assim de ir até Jesus. Jesus viu que ele precisava e ajuda e dá esperança para esse homem. Imagina, talvez passaram-se 10 anos, passaram 20 anos, passaram-se 30 anos, chegou 38 anos, a esperança vai embora. Mas Jesus é a nossa esperança. Quando acharmos que nada mais pode dar certo, Jesus renova a nossa esperança. Eu não sei, você que está me ouvindo, o que pode estar sem esperança na sua vida. Talvez uma enfermidade está acontecendo na sua vida, na vida dos seus familiares, doenças terminais, talvez as finanças, os recursos estão muito escassos, o trabalho não está vindo, não está rendendo o que você queria, e aí você perde a esperança. Quando a gente olha para Jesus e aceita a proposta de Cristo para a nossa vida, aí há esperança. Em Cristo há muita esperança. E Jesus, quando perguntou, o homem não responde, nem que sim, nem que não. Imagina esse tanque com 5 entradas e ele não conseguiu entrar em nenhuma delas antes que outro fosse entrar. E somente o primeiro que entrasse tinha o privilégio de ser curado, né? E ele fala para Jesus, eu estou sozinho, não tem ninguém que me ajude, né? Imagina, cara, na situação que ele estava, paralítico, sem ninguém para ajudar ele responde isso, né? Às vezes a gente está também assim, né? Achando que não tem ninguém para nos ajudar. Não tem ninguém me ajuda, ninguém me ouve, ninguém me dá ouvidos, né? Para fazer determinada coisa ou situação. Mas Jesus nos ouve. Ele dá ouvido, ele dá voz para nós. O que a gente precisa estar atento é quando Jesus fazer a pergunta, a gente responder. Está pronto para a proposta que Jesus tem para nos dar. Eu lembro de outra situação em Lucas 18, no versículo 35, um cego estava atrás de Jesus, gritando para Jesus curar, e é impressionante que ele grita atrás de Jesus para ser curado, ele insiste, e a Bíblia fala que imediatamente ele foi curado, lá em Lucas 18, 35, né? É bom a gente entender que Cristo, quando ele age em nossas vidas, acontece imediatamente. Não é uma coisa demorada, né? E você vai ver rapidamente que foi Jesus que agiu na sua vida e que trouxe essa esperança de imediato para nossas vidas. Eu lembro também em Lucas 8, né? Lucas 8, 43, aí no versículo 43, 44, a mulher com a hemorragia, né? O fluxo de sangue, que há 12 anos ela estava sofrendo com isso. A Bíblia fala que ela tinha gastado todos os seus recursos com os médicos e não tinha ficado boa. E ela vai atrás de Jesus. Ela toca em Cristo. E a Bíblia fala que imediatamente cessou a hemorragia dela. Ela vinha sofrendo com a hemorragia. Era um sofrimento físico, mental e também das suas finanças, porque ela tinha gastado tudo. O que a gente faz quando tudo que a gente pode fazer humanamente já fez e não está dando certo? Cristo é a saída. Às vezes está faltando uma oração mais profunda, uma entrega de sinceridade com Deus, falar realmente do coração, do fundo da alma para Cristo, se entregar para Ele, para que Ele possa fazer a transformação das nossas vidas e nos dar esperança. Porque não tem coisa tão ruim nesse mundo, ou mais ruim do que vivermos sem esperança. Você pode ter todos os recursos do mundo, você pode até ter saúde, mas o vazio
esperança é muito. Jesus nos dá essa esperança. Eu queria dizer que ainda há esperança. Cristo é o Senhor. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade em nossas vidas. Eu peço você para ler comigo agora em João 5, versículo 8. A gente vai ler aqui no 8. Quando o homem fala que não tinha ninguém para ajudar, e quando a água era agitada, outro entrava antes dele. No versículo 8 de João 5, Jesus fala: levante-se, pegue a sua maca e ande. Interessante, né? Jesus fala: levante-se. O cara estava paralítico ali há tanto tempo, só ali no tanque, 38 anos, e a coisa parecia ser simples: ficar de pé, pegar a maca e andar. Jesus deu a ordem para ele, para o paralítico, e Jesus deu o poder para ele ser curado. Essa é a esperança que nós podemos depositar em Cristo, né? Que não são só palavras, ele também tem o poder. Ele fala: ande, vá, pega a sua maca, ande, tem o poder, te dou o poder para fazer isso. Agora, por que ele precisava pegar a maca? É impressionante a gente poder pensar isso. Através daquela maca que ele ficou deitado há 38 anos, ele estava sobre ela, agora ele ia andar com ela. E alguém ia perguntar: e essa maca? Era aquela que eu estava deitado. Um homem me curou, Jesus me curou. Né? Geralmente a gente que tem uma cama, uma maca, a gente usa a maca, né, a cama, para descanso, para dormir, mas não fica o tempo todo em cima dela. Ela tem um objetivo, né? Descansar. No caso dele, não, ele precisava ficar porque não tinha outra coisa a fazer. Mas agora ele anda e pode falar para as pessoas como um troféu, né? Jesus me curou, agora eu tenho a esperança. E Jesus, ele pode nos curar das nossas dores, das nossas enfermidades, das nossas doenças, e ele também tem o poder de ressuscitar. Jesus, a gente sabe da história de Lázaro, né? Lázaro, lá em João capítulo 11, você pode ler depois, João capítulo 11, né? Quando Jesus recebe a notícia que Lázaro havia morrido, e Jesus demora 3 dias para chegar até lá, na casa dele, e chega lá ele já estava no túmulo, ele tinha morrido. E Jesus vai até o túmulo de Lázaro e fala para Lázaro, para ele sair de lá. Então Jesus deu a autoridade, o poder, ressuscitou Lázaro e ele sai de lá. Jesus tem o poder de nos dar esperança, né? Mesmo quando as coisas já estão sem vida. Olha o Jesus que a gente tem falado e anunciado e que nós precisamos anunciar. Esse Jesus que tem esse poder de nos dar esperança. Lázaro foi imediatamente ressuscitado. Então, o milagre, o poder que Jesus nos dá, a esperança que ele nos dá, é algo imediato, não é para depois. Também aqui no versículo 9, no versículo 9 de João 5, quando Jesus fala: levante-se, pegue a sua maca e ande, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Fé. Ele obedeceu, né? Como é que a gente age, né? Qual é a nossa atitude quando Jesus está falando com a gente? Está ouvindo a palavra de Deus, uma pregação, uma mensagem? A gente tem essa disposição de imediatamente obedecer? Ou a gente ainda duvida, né? Talvez sejam essas coisas que nos atrapalham a não ter esperança, né? É não acreditar, é não obedecer, é não agir de imediato. Jesus ressuscita, Jesus cura, tudo isso imediato na nossa vida, mas tem a ver com a nossa fé, de obedecer o que Cristo está nos dizendo para fazer. Eu quero ler mais um versículo mais embaixo, em João 5, versículo 14. Acompanha comigo, João 5, 14. O homem saiu, né? Foi com a maca, como Jesus tinha falado, isso foi de imediatamente. E no versículo 14 fala: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo
pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que tinha curado. Então Jesus encontra com ele depois, ele está curado, está andando, né? Está visitando os amigos, contando a história como foi, todo empolgado, né? E aí Jesus encontra com ele no templo, que um cara estava indo para o templo, estava ouvindo, estava seguindo Jesus, né? Aquela coisa da gente receber a milagre de Deus, receber a resposta de Deus e depois virar as costas. Né? Não está lendo a Bíblia, não está orando, não vai na igreja. A gente vê aqui que ele estava. E Jesus não perdeu a oportunidade de falar para ele, olha, tenha cuidado, né? Jesus disse, olhe, você está curado, não volte a pecar. Então, tudo que estava acontecendo ali na vida dele poderia ser uma consequência de pecado, né? A Bíblia não relata isso. Mas o que Jesus fala aqui, que o pecado traz consequências em nossas vidas. E ela é muito séria. Porque olha o que Jesus fala, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O que pode acontecer pior na nossa vida, ou na vida de uma pessoa, do que passar 38 anos paralíticos? Jesus dá a resposta, o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos impede, se não nos arrependermos, de estar com Cristo. O próprio Jesus, quando carregou os nossos pecados, ele estava distante de Deus na cruz. E Jesus está dizendo aqui, olha, cuidado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E essa reflexão a gente trazer para nós. Como é que está a nossa vida de pecado? Como é que a gente está agindo? É algo para a gente pensar, refletir. E se tiver pecado em nossa vida, na minha vida, na sua vida, cada um sabe a sua vida como está. Botar esse versículo em prática. Não volte a pecar, para que algo maior ou pior não venha acontecer com a gente. Jesus quer tirar você e eu do estado de prostração, né? Que às vezes a gente vive, de paralisia, né? A gente está nesse estado. A gente acha que fisicamente está bem, mas espiritualmente a gente pode estar prostrado, paralisado, apático espiritualmente. E Jesus quer nos dar vida. E vida em abundância, né? Ele fala, eu vim para dar vida e vida em abundância. E aí aquela vida apática, prostrada, que às vezes a gente está vivendo, sem vida, sem alma, sem amor ao próximo, sem servir uns aos outros, Jesus nos traz dizendo, olha, dá para viver diferente. Dá para ser uma pessoa com esperança que ama outras pessoas. E a esperança que Jesus nos traz, essa é a esperança verdadeira, que não voltamos mais atrás. Qual é a nossa postura hoje, né? Qual é a esperança que a gente tem, né? Que a gente perdeu a esperança, está em nós, que a gente possa reavivar essa esperança, aconteça o que acontecer na nossa vida, que a gente possa viver uma vida cheia de alegria, cheia de esperança, cheia do Espírito de Deus, porque em Cristo ainda há esperança. Então é essa mensagem que eu queria trazer para nós, a gente poder ouvir, a gente poder comentar, refletir, orar sobre isso. Esse texto está aqui na Bíblia, né? Não é por acaso. Jesus é o Senhor das nossas vidas e que a gente possa viver cheio de esperança. E a esperança maior que nós temos é esperar a volta de Cristo Jesus firme nele. Amém? Eu quero chamar todos a gente finalizar com uma oração. Vamos orar juntos. Nosso bom Deus, obrigado, meu Pai, por aprendermos nesse texto. O Senhor é cuidadoso, é zeloso. O Senhor viu, o Senhor reparou que havia um homem ali no meio de tantas pessoas necessitadas. E o Senhor deu uma atenção para esse homem, ofereceu ajuda, ofereceu a cura para ele e a salvação. Obrigado, Deus, por o Senhor
ter chegado na vida de cada um de nós. A gente também não merecia. O Senhor estendeu a sua graça a cada um de nós. Que a nossa vida seja sempre dedicada ao Senhor. Obrigado por seu amor. Esteja com todos nós. Agradecemos a Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, um ótimo domingo a todos. Uma excelente semana. Um bom retorno para os que estão viajando. Volte com cuidado. Deus traga a todos em segurança. E a glória e a honra sempre ao nosso Deus. Beijo e até a próxima. Tchau. Eu nunca vou voltar atrás. Tá decidido, definido, eu quero é mais. A vida, quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade, que sem amizade não dá certo não. Dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo. Meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.